Estamos aí ao vivo, 13 horas e 30 minutos, sábado, depois de um feriado, sexta-feira, trabalho, estamos aí de volta. Estamos ao vivo neste momento para glorificar a Deus, exaltar o Senhor. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então nós temos que estar atentos a essas verdades, porque não tem outro caminho, o caminho é Jesus. O caminho, quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele diz: eu sou a rodovia que te conduz ao Pai. Somente eu conduzo você ao local certo. Eu sou o caminho. Ele não disse que Ele era vários caminhos, Ele é o único caminho. Entendeu? Então não existe vários caminhos. Se você pegar outro caminho para chegar a Deus, sem ser o caminho, a rodovia chamado Jesus Cristo, você não vai chegar a lugar nenhum, porque Ele é o único caminho que chega até o Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, você nunca vai chegar ao Pai nosso que está nos céus por outro caminho. Você fala assim: eu vou pelo caminho do Edivaldo, que o Edivaldo é o caminho. Não, o Edivaldo não é o caminho. Quem é o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não diz nós somos o caminho. Ele não está no plural, está no singular. Eu sou o caminho. Então você tem que entrar nesse caminho. Mas como eu posso conhecer este caminho? Como entrar neste caminho? Quando você começa a fazer tudo aquilo que Deus manda através de Jesus Cristo, na sua palavra, você vai começar a ler ali Mateus, Marcos, Lucas, João, e você vai ver os ensinamentos, as instruções de Jesus Cristo, e você começa a fazer o que Ele está mandando você fazer. Então esse é o caminho. Você está andando nesse caminho. Quando você perdoa os seus devedores, você está andando no caminho do perdão. Quando você entra pelo caminho da humildade, você está dizendo: Pai nosso que está nos céus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então quando você diz venha o teu reino, você está andando no caminho. Esse é o caminho. Então você está neste caminho. Venha o teu reino. Agora você não vive mais o teu reino, agora você vive o reino dele. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando você diz seja feita a tua vontade, você está dizendo não a minha vontade, mas a sua vontade. Aí você diz assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê muito para bichar. Não, Jesus falou: e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O amanhã pertence a Deus. Né? Se eu for na padaria ali comprar 100 pães, vão estragar tudo, porque como que eu vou comer 100 pães num dia? O máximo que eu posso comer é 2. Deu para entender? Por que 100 pães? Agora, preste atenção. Quando nós queremos ambicionar coisas grandes demais, nós perdemos a visão do reino de Deus. Então, Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Então, vamos entrar nesse caminho. Fazer a vontade de Deus. Agora, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse é o caminho. Então, quando você está praticando essas verdades, você está andando no caminho. Tá? No caminho. Não nos deixe cair em tentação. É uma humildade. Não nos deixe cair em tentação. Agora, quando você está na sua vontade, você está procurando o pecado para cair nele. Cair no pecado, quer dizer, aproveitar o pecado, as iniquidades. Aproveitar o extremo da iniquidade. Agora, quando você passa a fazer a vontade de Deus, você diz, o caminho diz: não me deixes cair na tentação, mas livra-me do mal. Esse é o caminho. O caminho que quando você levanta de manhã, tentação está aí na frente, dos homens, das mulheres. Né? Então, há vários tipos de tentação. Quem gosta de carro, tem a tentação dos carros novos, lançamentos. Quem é viciado em sexo, tem as tentações. Você sai para a rua, vai no shopping, né? Porque existe as pessoas que trabalham para isso, para vender o produto, entendeu? O produto do pecado. E tem aqueles que trabalham
para andar em santidade. Existem pessoas especialistas em produzir uma mulher para deixar ela sensual, atraente, entendeu? Eles dizem que tem que valorizar o que é belo, então eles começam a trabalhar em cima do encantamento, da sensualidade, para atrair, entendeu? O quê? O pecado. Atrair o quê? A iniquidade, entendeu? Agora, tanto mulher como homem, isso quando eu falo mulher, né? Mas as mulheres são uma presa muito fácil, né? Das trevas, como foi lá no Jardim do Éden, assim. Os homens também vivem no pecado, não só as mulheres, mas existem estilistas que fazem roupa masculina para fazer com que o homem fique sensual, atraente. Agora, quando ele passa a andar no caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, ele passa a ser o templo do Espírito Santo, ele passa a ser a morada de Deus. Então ele já não é esse instrumento mais. E aqueles que estão andando nesse caminho, o que eles fazem de dia e de noite? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino. Então, o reino pertence a Deus, o reino. Mas qual reino? Todos. O Pai Todo-Poderoso é dono de todos os reinos. Tá? Todos os reinos. Ele estabelece reinos, muda as estações. Ele é o dono das estações, ele muda o tempo. O Pai, ele tem todo o poder. Todo o poder. Na Bíblia diz, na palavra, né, quando você vai ler a história de Faraó ali, dos faraós, dos Herodes, e você vê que o Senhor, ele dominava o coração de Faraó. Amolecia, endurecia. Ali Deus estava provando que ele manda, ele governa, ele tem poder. Só que ele dá o livre-arbítrio para os homens. Os homens escolhem aquilo que eles querem. Você e eu somos livres. Jesus disse que tem dois caminhos. Um largo, espaçoso, conduz à perdição, e outro caminho estreito, que conduz à vida e à vida eterna. E são poucos que entram por ele. Então, o caminho estreito são poucos. O caminho largo é o caminho, como diz meu pai, dos populistas. Caminho largo, espaçoso, né? Pode ver que começa um movimento de iniquidade, ou de coisas que se opõem à palavra de Deus, agrega-se milhares de pessoas simpatizantes em todos os aspectos, entendeu? Que é aquilo que é contrário ao que a Bíblia diz, que a palavra diz, mas Jesus disse, o caminho estreito são poucos que andam por ele, e aqueles que andam no caminho estreito, ele diz que é apertado, são perseguidos. Diz, aquele que quer andar no caminho serão perseguidos, aqueles que querem andar no caminho fielmente serão perseguidos. Mas aqueles que andam no caminho largo não é perseguido. Deu para entender? A realidade é essa daí. Jesus é o caminho é a palavra. A palavra é o caminho. É impossível você crer em Jesus Cristo e não andar no caminho. O caminho é um só, meu amigo, não tem vários caminhos. Diz, vários caminhos chegam a Deus. A Bíblia não diz isso. São João capítulo 14, verso 6, não é religião. Se você quer Deus, não religião, Jesus diz que somente ele é o caminho. E quando ele é o caminho? Quando você faz o que a Bíblia diz. Ele está dizendo que ele é o caminho. Diz, eu sou o caminho. Ele não diz, nós somos o caminho. Está no singular, eu sou o caminho. E a verdade. Ele não diz que ele é as verdades, no plural, ele diz, eu sou a verdade. E a vida. Então você não vai encontrar a vida em outro caminho, a não ser em Cristo. A vida no corpo, a vida na alma, a vida no espírito, você vai encontrar no caminho. Ele diz, entrai por caminho estreito, que encontra a vida. Caminho largo, o caminho da perdição. Entendeu? O caminho que não funciona, já é um caminho que é o caminho largo. Jesus diz que é o caminho que eu faço o que eu gosto. Ele diz, aquele que guardar a sua vida, perderá, e aquele que perder a sua vida, guardará. Quer dizer, quando eu guardo a minha vida, ele está dizendo, quando você faz o que você gosta, o que você sente bem, aí você faz, entendeu? Você satisfaz o desejo da tua carne, o prazer da tua natureza caída, você está guardando a sua vida, você está fazendo o prazer da tua vida, você vai perder a sua vida. Mas aquele que nega o seu coração, diz para o seu coração, você não vai fazer isso,
você não vai fazer aquilo, você nega, você perde a tua vontade, a vontade do pecado. Aquele que perde a sua vontade, guarda a sua vida. Guarda a sua vida. Ele vive de verdade. Mas quem aproveita a vida, ele perde a vida. É muito profundo. Aproveitar no teu linguajar, vou voltar no meu linguajar do meu passado, enquanto eu não conhecia esse linguajar, de aproveitar a vida, fazer o que é bom, o que me agrada, estar no lugar que eu gosto, entendeu? Então é assim que eu vivi, até 23 anos de idade. Aproveitei, entre aspas, a minha vida. Sabe que eu ficava com dó das pessoas que criam em Jesus Cristo, falo, tadinho, eles não aproveitam a vida, entendeu? Eu aproveitei a vida, não peguei AIDS porque foi uma misericórdia de Deus. Eu não morri encapotando um carro alcoolizado porque Deus não permitiu. Então, hoje eu estou aqui no meu AP, pregando a palavra, falando da palavra, meditando, entrando nas profundezas do Evangelho, porque Deus assim viu a minha ignorância, que eu não conhecia um palmo na frente do nariz, que era Jesus Cristo, que era Deus, que era a palavra, que era... achava que Deus é a religião. Deus não é religião. Deus não é religião. Deus não tem partido, ele é Deus e ponto final. Ele ama todo mundo igual. Deus ama todas as pessoas, ama os católicos, espíritas, os budistas, os islâmicos, ama todos, só não ama o pecado, entendeu? Essa é a realidade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o dom gratuito de Deus é de graça, não paga. Se você quer receber o dom de Deus pagando, tempo da lei você tinha que pagar. Com pombinho, com cordeiro, com muita coisa. Tá? Você tinha que pagar. Pagar. Agora, o dom gratuito, de graça, não tem que pagar nada. Você recebe o dom gratuito e nunca mais é devedor. Você não é devedor. Você fica livre de qualquer dívida. Porque a palavra diz, o caminho, que é Jesus, diz que ele rasgou a cédula que nos condenava. Acabou. Então não tenho mais duplicata, não tenho mais nada que eu devo para Deus. A única coisa que eu devo é o amor. Diz, só o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. É um dever meu. E amar o meu próximo como a mim mesmo. É o dever que nós temos que amar. É o que Deus quer da igreja hoje. Tem pessoas que pagam, mas não pagam o que Deus mandou, está pagando com dinheiro. E com dinheiro o apóstolo Pedro disse que não foi com ouro nem prata que eu fui resgatado da minha vã maneira de viver, que por tradição recebi dos meus antepassados. Mas foi com o sangue do Cordeiro incontaminado, imaculado, Jesus Cristo, o meu Salvador. Tá? Eu sou um apóstolo, ou posso ser um pastor, ou posso ser um evangelista, ou pode ser o que você achar. Um herético, sei lá o que pode se achar. Jesus diziam que ele era o príncipe de Belzebu, que ele servia o príncipe de Belzebu, que ele expulsava o demônio pelo poder do diabo. E eu, então, não sei o que você pensa. Eu sei o que Deus pensa de mim. E isso é importante. Isso é o mais importante. Entendeu? O que eu prego a palavra. Eu prego o que está escrito, o que está estabelecido. Jesus disse, e eu quero fazer, a ordem é dele. Ah, mas vai contrário a muitas ordens de religiosos. Jesus foi contrário às ordens dos religiosos. Dizia que eles fechavam a porta do céu, que eles nem entravam e nem deixavam os outros entrar. Que eles coavam cisco, engoliam um camelo. Que limpavam o exterior do copo e o interior estava sujo. Então, a realidade é o seguinte, meus queridos e amados internautas, todas as pessoas amigas, espíritas, católicos, budistas, não importa qual a religião que você aprendeu, tá? Eu aprendi tanta coisa na vida, pois eu tive que aprender qual é o caminho. Então você tem que conhecer o caminho. O caminho nenhuma religião salva. Nem a protestante, nem a evangélica, não, ninguém salva. O caminho que você tem que trilhar e andar é o caminho que te leva até o Pai. E o caminho é Jesus. E como andar no caminho é as Escrituras. É o que está escrito na palavra. A palavra diz que a graça é de graça. Jesus disse, olha, vocês limpem os leprosos, cure os enfermos, expulsem os demônios. De graça vocês receberam, de graça dai. Mateus capítulo 10, verso 8.
Esse é o caminho. Se você está fazendo isso, você está no caminho. Agora, se você não está fazendo isso, você está fora do caminho. Eu nunca li no Evangelho, nós estamos vivendo no Evangelho do Novo Testamento, no sangue da Nova Aliança, porque o Velho Testamento são sombra das coisas futuras. Eu não vi no Novo Testamento nenhum dos apóstolos mandar alguém fazer alguma coisa para receber algo de Deus. Não vi. Eu vi um homem, na Bíblia está escrito que um homem estava pedindo esmola no templo, na porta do templo chamado Formosa, e eles iam passando, e o homem pediu uma esmola para eles, Pedro e João. Eles disseram: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem foi curado. Você está me entendendo? Então essa é a realidade que nós vivemos. Tá? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Fecha aquela porta, fazendo um favor. Estamos ao vivo aqui. Estamos no meu AP aqui. Está batendo um reflexo aqui, mas continuamos na mesma visão do poder de Deus. Você está vendo que Deus opera não só na igreja, no apartamento, onde você está. A gente pode ser inspirado para pregar a palavra. E eu estou aqui inspirado para levar o caminho. Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não disse para aquele homem: não tem ouro, não tem prata. Pedro e João estavam no caminho. Jesus falou para eles: olha, vocês vão pregar o evangelho, não leva mala, não leva carteira, tá? E vocês vai ser sustentado pelo meu poder. E eles foram. Então quando eles falaram com Pedro e João: me dá uma esmolinha lá, o mendigo, me dá uma esmolinha. Ele diz: não tem ouro, não tem prata. Porque eles estavam obedecendo a ordem que Jesus Cristo tinha dado para eles. Ele: não tem ouro, não tem prata. E aí, se ele não tinha ouro e prata, ele não tinha ouro e prata, uma moeda para dar para aquele homem, então o que ele tinha para dar para aquele homem? Fala para mim. Meu amigo, eles tinham o caminho. Eles estavam andando no caminho. Que adianta eu ter ouro, ter prata, ter muito dinheiro e não andar no caminho? Que adianta uma religião ser grande, poderosa, cheia de dinheiro e não andar no caminho? Se fosse assim, Herodes, os faraós seriam poderosos em Deus, mas eles não eram. Eles eram poderosos neste mundo, em ouro, em prata, entendeu? Não eram. Então, Deus mostrou que o poder não está no ouro, na prata, no poder, na influência de um homem, mas está em ele andar no caminho. Ele andar no caminho. Este é o poder. E aquele homem não tinha ouro, não tinha prata, e aí? Mas o que eles tinham? Ele diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas eles tinham o caminho. Eles tinham submissão, eles estavam debaixo de uma submissão, de uma autoridade suprema. Eles estavam no caminho. Quando eu ando no caminho, que é a palavra, eu ando no caminho, que é Cristo, o único caminho, eu estou debaixo de uma autoridade espiritual, soberana, acima de qualquer reino que existe sobre a face da terra. Este é o segredo, individualmente, de cada um de nós. Nós podemos entrar debaixo desta soberania, deste poder, desta autoridade suprema, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Pai lhe deu todo o poder no céu e na terra. Então eu quero dizer para você, então ele estava debaixo dessa autoridade, porque ele estava trilhando o caminho, eles estavam em obediência, não levaram ouro, nem prata, nem carteira, nada, saíram, e foram orar, e aconteceu o quê? Aquele homem pediu uma esmola para ele, uma moeda, e eles não tinham moeda. A prova não está no que eles tinham no bolso, a prova não está na roupa que eles estavam vestindo de marca. Se fosse hoje, na sua BMW, que chegava ali no templo para orar, com toda imponência, com seu terno italiano, sei lá. Não, cidadãos comuns. Não estou dizendo que você tem que andar de charrete, de cavalo, andar mal vestido, mal cheiroso, sem dinheiro no bolso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eles estavam acima
de toda a autoridade, estava com a autoridade suprema. Então eles disseram para aquele homem: não tem ouro, não tem prata, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou e andou. E aquele homem era coxo de nascença. E a Bíblia diz que aquele homem entrou dentro do templo chamado Formosa e saltava e pulava. Imagina o quanto aquele homem pulava de alegria. Meu amigo, como você vai conter um homem desse, coxo de nascença, curado, sem usar um bisturi, um ultrassom, um remédio qualquer? Somente um homem dizer para ele: levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Imagina quem ia conter aquele homem. Então ninguém consegue conter a alegria, a paz daqueles que conhecem o caminho, que vivem no caminho, que vê o poder do caminho, que é Jesus Cristo. Este é o caminho, andai nele. A Bíblia diz que até os loucos andarão nesse caminho e não errarão. Entendeu? Este é o caminho. Agora, quando nós saímos dos princípios da palavra, do teor do Evangelho, que é os princípios do Evangelho, da palavra que Jesus Cristo ensinou à igreja, que nós não estamos aqui para implantar um reino neste mundo. Quando Pedro queria implantar um reino nessa terra, fazer um templo para Elias, outro para Moisés, outro para ele, fazer uma tenda para os três, ele diz: Pedro, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derribada. Quando Jesus Cristo olhou para os anciões escribas e disse assim: eu vou derrubar o templo e ao terceiro dia vou restituir o templo, ele estava dizendo que existiriam os templos, mas que Deus não mais dá valor a esses templos. As grandes catedrais, belas e lindas, seria apenas para o encantamento dos olhos e de ver a criação de algo que nós podemos dizer: que lindo, que majestoso. Está entendendo? Mas o mais glorioso são as pessoas, os seres humanos, que andam no caminho, que vivem no caminho, que trilham no caminho. Entendeu? Obedecendo, não preceitos de religião, mas bendizendo quem maldizer ele, amando quem odeia ele, fazendo bem para quem faz o mal. Entendeu? Vivendo os princípios do Evangelho. Entendeu? Deixando a iniquidade, rejeitando o pecado, aceitando os princípios do Senhor Jesus, tá? Pode ter certeza, se as pessoas estivessem andando no caminho, né? Se a multidão começar a andar no caminho, não na religião, e falar: eu aceito o caminho, entendeu? Então nós vamos ter menos crimes, menos pessoas com vícios que destroem a alma e o seu corpo e a família, com menor índice de doenças transmissíveis, menor índice de divórcios. Olha, será, se toda a humanidade andasse no caminho que é a palavra, não teríamos tanta confusão que nós temos hoje na face da terra. O mundo pode aumentar a religião não funciona. Funciona em partes não. O que funciona é entrar no caminho individualmente, cada pessoa fazer um propósito, falando: eu quero andar no caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não disse que Paulo era o caminho, ele não disse que Pedro era o caminho, ele diz: eu sou o caminho. E os apóstolos também pregaram isso. Se você ler os Atos dos Apóstolos, você vai ver que o apóstolo Pedro, pregando, depois dessa cura miraculosa de um coxo, ele disse que no céu, nem debaixo do céu, ou debaixo da terra, não tem outro homem dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Tá? Então Jesus é o caminho, ele é a verdade. O caminho é isso, é andar nessa verdade. Tá? Ele é o caminho. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: olha, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então o apóstolo Paulo veio depois pregando que Jesus é a pedra angular que sustenta o edifício, que é a igreja. Se alguém edifica, edifica segundo os princípios do Evangelho. E Paulo edificou, colocando Cristo como a pedra angular que sustenta o edifício. Deu para entender? Então, Cristo é a pedra angular que sustenta o edifício. Se alguém edifica, edifica sobre essa pedra. Tá? Então, eu não posso edificar, quer dizer, testemunhar, falar, sem colocar a pedra angular, que é Cristo. Ele é o caminho. Ele é o caminho, não é eu, não é a minha denominação. Eu tenho que ter a minha denominação, é claro. Eu tenho que ter um lugar aonde eu professo a minha fé, os meus princípios. Eu tenho a minha denominação, porque é
é a parte terrena, humana, que as leis da terra exigem. A organização da terra, nome, alvará, CNPJ, isso é para a prefeitura, é para o governo, mas não muda em nada a vida espiritual de uma pessoa. Agora, o que tem lá dentro, o conteúdo daquele lugar é o que influencia. Se aquela denominação tem Cristo como a pedra angular que sustenta o edifício, ela terá o sustento daquela obra. Mas se naquela denominação a pedra angular é o dinheiro, eles vão edificar sobre o dinheiro. Mas se a pedra angular é a fé em Jesus Cristo, eles vão edificar a igreja, as pessoas na fé em Jesus Cristo. Quando eu tenho Jesus como a pedra angular que sustenta o edifício, sustenta a minha vida espiritual, física e financeira. Ele é a pedra angular. Eu vivo da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar e voltar para a lei, para os dogmas, para os preceitos da lei, a palavra diz assim: a minha alma não tem prazer nele. Deus só tem prazer naqueles que andam pela fé. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que viver na fé. Na fé que Jesus Cristo foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo à direita do Pai. E que a sua palavra é o caminho. A sua palavra, eu ando nessa palavra, eu ando no caminho. Eu chego na verdade, e a verdade me liberta, recebo vida e tenho comunhão com o Pai. É muito forte. Agora, se a base é a lei, eu não tenho como chegar ao Pai. Está entendendo? No tempo da lei, dos ritualismos, as pessoas conseguiam chegar ao sacerdote, mas ao Pai não. Quem chegava ao Pai era o sacerdote. Mas hoje nós estamos na graça, que há um mediador entre Deus e o homem. Esse mediador é para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os anciões. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Há um caminho só para todo mundo entrar nesse caminho. Deu para entender? Então, esse é o caminho. A palavra é o caminho. Então, nós vivemos na graça. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a pedra angular. Então, ele é o sustento da nossa igreja. Ele é o sustento dessa instituição. E é o sustento da minha fé, da minha vida, a conduzir as pessoas no caminho. Elas vão encontrar a verdade, vão ser libertas da mentira e vão encontrar a vida. Então que nesta manhã, nessa tarde, deste sábado, que nós vamos estar nos preparando para ir para a adoração, você entenda. São João capítulo 14, versículo 6. Não importa que religião você é. Se a religião que você professa não tem Jesus como caminho, não tem Jesus como a verdade, não tem Jesus como a pedra angular que sustenta o edifício, que são as pessoas, então, meu amigo, o vento vai bater na sua casa e aí, como é que fica? Você sabe que a pedra angular é a rocha, e a Bíblia diz que Jesus é a rocha. E a palavra diz bem claro, o próprio Cristo, nosso Senhor, diz que aquele que ouve as palavras da profecia, do livro da vida, e não obedece, não anda no caminho, vai vir a chuva, vai vir o vento, e a casa dele vai cair porque está sobre a areia. Deu para entender? Mas aqueles que ouvem a palavra e praticam, começam a andar no caminho, fazer o que Deus manda, andar no caminho, tá? Então a casa dele está na rocha, o vento vai bater, vai soprar, a chuva vai vir, vai bater contra aquela casa, mas aquela casa vai estar de pé, porque ele ouviu e praticou, andou no caminho. O caminho é Jesus, o caminho é a palavra é a verdade. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ele é o caminho, o único caminho, que leva o homem até o Pai Todo-Poderoso. Deu para entender? Agora preste bem atenção. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Se você andou no caminho estreito, o teu juízo já está sentenciado. É o caminho da vida eterna. Se você andou no caminho largo, o juízo já está sentenciado. É o caminho da morte eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 27.
fala sobre a ordem de Deus. Deus ordenou que o homem nascesse uma única vez, morresse e depois visse ao juízo. Está escrito em Filipenses capítulo 2, se não for no capítulo 2, depois você busca no Filipenses, dá uma busca no Google, já é fácil. Coloca as frases da palavra que eu vou colocar, ele vai vir na tua tela. Se todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua, tá? Vão dobrar o joelho. Até Hitler, Mussolini, Bocás, Herodes, entendeu? Faraós. Se um dia eles dobraram o joelho perante o Todo-Poderoso e reconheceu antes de morrer, amém, quem sou eu para julgar? Mas eles vão dobrar o joelho, todo mundo vai dobrar o joelho e vai confessar que Cristo é o caminho, que Cristo é a pedra angular, que Cristo é o Deus que salva. Somente Ele salva. Então, guarda essa palavra no teu coração. Jesus te ama. Vamos estar juntos. Vamos entrar no caminho que nos conduz à vida, à verdade, e que nos leva até o Pai Todo-Poderoso, para que você possa dizer de coração: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espero você hoje lá na IVT, Igreja Vidas Transformadas, para adoração nesta noite, Rua Santa Paula 3568, às 19 horas. Adoração mesmo, ali é um povo apaixonado, um povo que ama Jesus Cristo, né? Que ama o caminho. E você não tem nada para fazer hoje? Não estou chamando você para mudar de religião. Estou chamando você para adorar o Pai Todo-Poderoso, assim como o caminho, que é Jesus Cristo, disse que o Pai procura os tais que o adore, e o adore em espírito e em verdade. Vamos trazer a glória de Deus em São José do Rio Preto, vamos trazer a presença do Deus vivo nessa cidade, e essa cidade venha a ser contagiada pelo amor do Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Até mais tarde, às 19 horas. Nós chegamos antes, às 5 horas da tarde, estamos lá já, né? Às 17 horas. 17 horas já chegamos ali. E começamos a adorar. Às 19 horas, abrimos as portas para os nossos convidados estar conosco hoje. Grande abraço do seu amigo Edivaldo do Carmo, né? Ministério Apostólico. Um abraço.